Você já lidou com recepcionistas desmotivadas ou pouco produtivas na sua clínica? Então hoje eu vou te contar não somente por que é que você deve reduzir a quantidade de atividades que elas realizam no seu dia a dia, mas também como é que você pode fazer isso. Olá, eu sou a Maísa Marques e seja bem-vindo a mais um vídeo do XOSP. Parte do processo de gestão de uma clínica envolve engajar os colaboradores da clínica a realizar as suas respectivas funções dentro da estratégia planejada para o negócio, ou seja, a manter todos bem alinhados, desempenhando os seus respectivos papéis no dia a dia. Você sabe que essa não é uma tarefa fácil, porque sempre que você deseja adicionar ou retirar um procedimento realizado da lista de serviços prestados pela clínica, ou mesmo trocar o fornecedor de algum produto ou de serviço que vocês consomem, sempre tem uns 4 ou 9 colaboradores que pelo menos de início fazem de tudo para evitar a mudança. É ou não é? Talvez você não saiba que essas pessoas não fazem isso por maldade ou porque elas não desejam ver o sucesso da clínica. Definitivamente não é essa a questão. O que acontece é que quando você traz uma mudança para um processo interno da clínica, o benefício dessa mudança tem que estar claro para a pessoa e não para o negócio. Vamos lá, vamos pensar um pouco mais a fundo o que é que eu estou querendo dizer. Suponhamos que você queira implementar o agendamento online na sua clínica. Se a apresentação da estratégia é feita para a sua recepcionista de modo a dizer: o agendamento online vai trazer muito mais paciente, vai deixar a clínica funcionando a plenos vapores, com muito mais movimento, vai ser muito bom para todos nós, isso não é um benefício claro para a recepcionista. Ou seja, pode ser que você esteja correndo o risco, inclusive, de dar um tiro no pé com essa notícia, porque se não for bem apresentada a mudança, a recepcionista pode identificar que essa mudança na realidade vai acarretar em mais trabalho para ela. Ou seja, ela vai pensar: nossa, eu já estou super atribulada no meu dia a dia, ainda vai ter mais movimento, mais paciente? Eu não quero esse negócio de agendamento online não. Ou seja, um tiro no pé. E quando na verdade vai ser muito melhor para o dia a dia dela. Por quê? O agendamento online na realidade não traz mais demanda de trabalho, mas sim reduz a demanda de agendar pacientes. Porque dentro das atribuições diárias da recepcionista, parte do seu trabalho é agendar os pacientes pelo telefone ou por mensagem, seja lá os canais que vocês utilizam aí na clínica. Ou seja, se vocês implementam o agendamento online, é uma atribuição a menos que ela vai passar a ter. É uma demanda a menos de trabalho que ela vai ter no seu dia a dia, porque vai ser um processo automatizado que os pacientes vão poder realizar o próprio agendamento. Ou seja, se este ponto de vista é colocado, daí sim o benefício fica claro para o dia a dia da recepcionista. Porque veja, ela pode até querer o bem da clínica, é claro que ela deve querer o bem da clínica também, mas não basta ela ver o todo, o benefício tem que ficar claro para o indivíduo. Isso é com a recepcionista, isso é comigo, isso é com você, isso é com todos nós. Nós funcionamos dessa forma, o benefício das coisas que nós estamos fazendo deve ser claro para o nosso dia a dia, como isso nos afeta positivamente. Então, se você funciona assim, tenha certeza de que a sua recepcionista funciona também. E assim, pensando nesse exemplo do agendamento online na sua clínica, a gente entra exatamente no principal assunto do tema do vídeo de hoje, que é: por que desafogar a sua recepcionista significa investir na clínica? Vamos pensar comigo. A sua recepcionista é a linha de frente do seu negócio, ou seja, você investe em boa comunicação nas redes sociais, você investe num bom site, você investe no relacionamento com o seu paciente, você faz tudo direitinho. Mas quando o seu paciente chega na sua recepção, ele não consegue falar com ninguém. A recepcionista está ocupada fazendo 27 atividades ao mesmo tempo. Ele está com uma dúvida ou ele está insatisfeito com alguma coisa, ele quer ter alguém com quem conversar. Aquilo vai virar um estresse para ele e para a recepcionista, que vai ficar sem saber o que é que ela faz. Ela não vai conseguir atender porque ela tem várias outras atribuições que ela precisa resolver. Ou seja, todo o investimento na qualidade do serviço prestado para o seu paciente, na verdade, ele vai por água abaixo, porque a linha de frente do relacionamento com o paciente é a recepção.
Ou seja, o serviço prestado a ele não começa lá no consultório, começa na captação desse paciente, quando ele vai fazer um agendamento, e aí passa pela recepção, que é a primeira impressão que ele tem quando ele chega no seu local de atendimento. Ou seja, a recepcionista deve estar ali para recepcionar o paciente. Então, antes que você pense, mas Maísa, não faz sentido, eu vou desafogar a recepcionista, eu vou tirar atividades dela, mas eu contratei a minha recepcionista exatamente para realizar essas atividades. Eu estou fazendo um mau uso da minha contratação, então? Não! Pelo contrário, porque a sua contratação da recepcionista é para ela recepcionar o paciente. Ou seja, todas as atribuições que ela faz no seu dia a dia, se você puder substituir a mão de obra dela, você vai deixá-la cada vez mais liberada para atender ao paciente e aumentar sensivelmente a qualidade do serviço prestado a esse paciente. E aí você vai contratar uma segunda recepcionista para fazer as atividades dela? Ou vai você mesmo realizar as atividades que seriam da recepcionista? Claro que não, né? Você vai automatizar tudo o que for possível. Então, a gente acabou de falar porque é vantajoso que você desafogue a sua recepcionista. Porque a qualidade do serviço prestado ao seu paciente sobe, a satisfação do seu paciente sobe, o volume dos seus pacientes sobe, porque eles, cada vez mais satisfeitos, vão trazer cada vez mais pacientes para a sua clínica. Agora, como é que a gente faz isso? Existem várias formas de automatizar o seu processo para ganhar eficiência no dia a dia da clínica e facilitar o uso da mão de obra da sua recepcionista. Nós vamos falar hoje sobre 4 dicas, sendo que a primeira delas é justamente a do agendamento online que nós falamos no nosso exemplo. Ou seja, parte das atribuições da sua recepcionista é agendar novos pacientes. Se você permite que o seu próprio paciente se agende através de um agendamento online, então já é uma atribuição a menos para o dia a dia da sua recepcionista. A segunda etapa seria investir em uma agenda que seja fácil para a sua recepcionista utilizar. Pode ser qualquer agenda, uma agenda gratuita, uma agenda com poucos recursos, não tem problema. O que importa é que essa agenda seja fácil de usar. Porque assim, se um paciente entrar em contato, por exemplo, para perguntar o dia e o horário em que ele está agendado, a sua recepcionista vai gastar pouquíssimos segundos para encontrar aquele paciente e passar a informação por telefone. Ela não vai precisar ficar folheando ou rolando a tela procurando aquele paciente. Ela vai encontrar facilmente e vai responder e vai ficar liberado daquela atividade ali. E se você usar a primeira dica do agendamento online, a tendência é que você cada vez menos tenha este tipo de demanda, porque o paciente vai poder ele mesmo se procurar pelo agendamento online, não vai precisar ligar para a sua recepcionista. A terceira dica é a confirmação de consultas. Faça a confirmação de consultas de maneira automatizada. Já existe tecnologia para isso e, de preferência, opte por opções que sejam integradas com a sua agenda, para você reduzir realmente a necessidade da intervenção humana nos processos. Ou seja, utilize tecnologias que confirmem automaticamente a consulta do seu paciente e que a resposta já esteja integrada com a agenda, porque se o paciente não vier, que a sua agenda já fique liberada para você colocar um outro paciente no lugar e assim ganhar sempre mais eficiência. E a quarta dica é você automatizar a sua recepção. Já pensou a sua recepção moderna e inovadora igual a de um aeroporto de ponta? Pois é, já existe tecnologia para isso. Toda a jornada do seu paciente, desde o momento em que ele chega na sua clínica, que ele vai ao balcão da recepção, que ele senta, aguarda ser chamado para voltar no balcão da recepção, para sentar de novo, para ir no consultório, para ser atendido, tudo isso já pode ser automatizado. Já existe tecnologia para que o seu paciente chegue, informe que chegou em um sistema, aguarde ser chamado sem precisar ter ido inicialmente ao balcão da recepcionista. Só então, quando a recepcionista, pela ordem de chegada, chamar o seu paciente, ele vai até lá e então ele vai para o consultório. Tudo isso automatizado faz o quê? A percepção da qualidade do serviço prestado para o seu paciente aumentar também. Colocando essas dicas em prática, o que você ganha no curto prazo é o aumento da eficiência da produtividade da sua clínica. E no médio e no longo prazo você ganha duas coisas.
Primeiro, a sua recepcionista vai estar trabalhando de maneira cada vez mais inteligente, ou seja, o trabalho dela vai ficar cada vez mais prazeroso de ser realizado e cada vez mais focado no atendimento ao paciente. Isso vai fazer com que a sua recepcionista cada vez mais trabalhe com mais satisfação, gerando um melhor atendimento ao paciente, deixando o paciente cada vez mais satisfeito. E o segundo benefício é o próprio paciente, que cada vez mais vai ficar mais satisfeito, indicando seus serviços para mais parentes, para mais familiares, para mais amigos, trazendo cada vez mais pacientes para a sua clínica também. Então, achou que essas dicas de hoje fizeram sentido? Espero que tenham te ajudado, e se você quiser conversar conosco sobre qualquer uma das dicas que foram faladas, ou se você tem alguma dúvida que não foi esclarecida, os meus contatos estão aparecendo aqui do lado e eu vou ter muito prazer em responder a você. É só nos escrever. Um abraço e até a próxima!